Aquele garoto judeu convertido, que você conversou com ele na semana passada. Sei. Sabe? Sei. Tá aqui. Vamos? Vamos. Falou judeu convertido, eu pensei que fosse um garoto que eu tinha conversado no fim de semana. O que você tá contando? Não é que a minha vida não para, né? Então acaba o papo de graça, mas o meu papo não acaba. Não acaba. E aí? Eu sei como é. Uhum. Caio, bom dia. Bom dia. Eu sou aquele judeu convertido a Jesus para quem você transmitiu uma mensagem há alguns dias. Isso. Eu fiquei realmente impressionado e agradecido profundamente. Reli Hebreus mais atentamente e, embora houvesse lido antes, eu tive um novo entendimento. É impossível. É porque é diferente. Na hora que o olhar muda. O olhar muda, é isso mesmo. E você nunca mais lerá de outro modo. Essa coisa de Jesus, a chave hermenêutica, é tão revolucionária, é tão perturbadora, e o que ela é perturbadora ainda não se manifestou. Nos próximos anos, quando eu organizar o que eu penso sobre Jesus, a chave hermenêutica, eu só estou ejaculando, eu estou tendo espasmos disso. Dentro de mim está tudo mais do que montado, mas eu nunca escrevi esse processo. Quando o indivíduo enxerga, nunca mais ele desenxerga quando ele vê a face de Cristo na leitura da Escritura. Quando ele aprende, tendo Jesus como chave hermenêutica, a olhar para a Bíblia está aí, essa quinquilharia que tem de tudo, do Gênesis ao Apocalipse. É isso aí, ó. Agora, lendo por partes, você não entende nada. Ela é apenas uma sucata de um monte de coisas que não parecem coerentes. Mas quando você fixa o olhar na face de Cristo, aí você vê que tudo que está para além, que parecia não fazer sentido, está montado num sentido absoluto que se explica no Evangelho e na cara e na vida, na manifestação, no ensino e na encarnação de Jesus, coerente com o ensino dele e coerente com o que do todo da Escritura tem convergência nele, porque todo o sentido da Escritura é indicar Cristo. E se Cristo não for tudo e não for suficiente, Cristo não é o Senhor e o Salvador. E ponto final. Se Jesus precisar de qualquer outro auxílio, de qualquer outra ciência, de qualquer contribuição sistemática para se fazer compreender, sinceramente, ele fez um trabalho muito mal feito, que careceria fundamentalmente da ajuda dos cientistas de laboratório teológico para fazerem a frankensteinização de Jesus, montando-lhes as partes indiscerníveis. Agora, quando você olha tudo a partir de Jesus, a partir do fato de que Deus estava em Cristo, que Ele é o Verbo encarnado, a palavra está encarnada em Jesus, tudo que é palavra para o homem é a palavra que Jesus encarnou, viveu e ensinou, e que para além daquilo ali, não há palavra que seja palavra de vida para ser vivida como obediência a Deus na terra, porque o mandamento de Jesus é amor, e esse é o mandamento de Deus, porque Deus é amor. Quando você entende isso, entende que Cristo consumou as relatividades anteriores e nos iluminou para o discernimento da palavra absoluta de Deus, que é Ele. Ele, Jesus, o Verbo de Deus, é aquele em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É nele que estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ele é, portanto, a minha chave de interpretação e de conhecimento de tudo. Só um blasfemo pensa diferente, se dizendo ainda supostamente o discípulo de Jesus. Ou então um ente muito burro e comprometido com ciênciazinhas sistematizantes. Do contrário, você pode encontrar a coerência que queira nas sistematizações doutrinárias que você abraça, mas elas não serão coerentes com o ensino de Jesus. Agora, uma vez que
a luz desse ensino começou a iluminar a gente, meu amigo, nunca mais a gente enxerga de modo diferente. Nunca mais. Mostra só mais uma vez essa imagem judá para o meu amigo, irmão judeu, querido, compreender. Está aí, ó. A escritura toda é essa sucata. Está vindo do Pentateuco, lá de trás, Torá, tudo isso. Só vai fazer sentido quando a Jesus você encontrar. Por qualquer outro ângulo, nada faz sentido. É uma continuidade com muitas desconexões. Mas quando você olha para esse ponto de convergência, Cristo, aí o que parecia não fazer sentido se organiza numa descrição que obedece a uma construção de alguns milhares de anos em sequência. Foram pessoas, cada momento dessa imagem que você está vendo aí, da profundidade da imagem que está anterior a essa face, lá na sucata, corresponde a séculos. Uma coisa foi feita 500 séculos antes, outras 300 depois, outras 800 anos, outras 1000, outras 1000. É uma sequência. Mas só faz sentido quando você olha a partir de Jesus. Aí não dá para enxergar outra coisa nunca mais. E aí, bro? Reli Hebreus mais atentamente e, embora houvesse lido antes, tive um novo entendimento. Percebi, Caio, que estou fora da graça e cercado de pessoas que realmente não vivem na graça e até a recusam. Eu tive dificuldade de compreender. Quem dirá lhes explicar como Jesus é a chave hermenêutica? Acho que é o tema mais difícil que você aborda e confesso que nem eu compreendi esse raciocínio ainda. Se eu me baseio no Novo Testamento para sequer chegar a ouvir a falar de Jesus, como agora eu retiro Jesus do Novo Testamento para compreendê-lo? E mais uma vez. Eu vou repetir pela bilionésima vez, o problema do pessoal é o livro. E é porque está encadernado, eles estão encadernados com o livro. É a edição, meu editoração. Deus, esquece o livro, pensa em conteúdos. Então é porque tem o Velho Testamento nesse livro. Nesse mesmo livro tem o que a gente chama de Novo Testamento, que são textos que existiam antes de Constantino, mas que foram de Constantino para cá, 325 para cá, Concílio de Nicéia, que começaram a ser colocados juntos. Aí a gente pensa que isso aqui é uma revelação de Deus, é o empacotamento, sabe? Deus teria feito essa revelação ser finalizada no dia do empacotamento. Sim, Caio. Empacotamento em 325, Imperador Constantino, Concílio de Nicéia. Você imagina só a basicalidade de onde parte o entendimento. Agora, por que o Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas, está dentro, por acaso, deste livro aqui? Certo. Parece que ele foi empacotado junto. Parece que ele ficou confinado, preso às capas. Preso. Então a pergunta dele é, mas como é que eu vou poder ler até o Novo Testamento a partir de Jesus, se o material que me fala de Jesus está dentro do Novo Testamento? É como se eu estivesse propondo uma Bíblia dentro da Bíblia. Não, esquece a Bíblia, eu não estou falando de Bíblia, eu estou falando de Jesus. Por acaso, esse pacote aqui, no qual o Novo Testamento está posto, e dentro do Novo Testamento os 4 evangelhos, estão dentro desse pacotão que começou com Constantino e se viabilizou com Gutenberg, pela imprensa. Mas e se tivessem fora? Se eu só conseguisse saber, só tivesse sabido de Jesus pelos 4 evangelhos, se só pelos 4 evangelhos, eu iria, se eu só tivesse sabido de Jesus pelo evangelho de Marcos, por exemplo. Um evangelho. Um evangelho de Marcos, o mais curto. Certo. Fora disso aqui, a minha pergunta para saber quem é e quem não é de Jesus é, você ficaria com a Bíblia toda, o Velho Testamento inteiro e tudo mais, sem
os evangelhos? Sem os evangelhos? Você conta o significado do valor da Bíblia pela quantidade de páginas, livros e acumulação histórica? Ou você seria capaz de, não conhecendo nada, só as escrituras do Velho Testamento, e não tendo nada no Novo, só lhe tendo sido dado o Evangelho de Marcos, a fascinação que Jesus exerceu em você a partir do Evangelho de Marcos seria suficiente para você dizer: eu fico com ele, e só com ele? Se você vê, não indo longe, porque o Evangelho de Marcos é sinteticíssimo, mas você vê em Evangelho de Marcos 7 que a lei de Moisés, conforme as interpretações religiosas, são leis de exterioridade relativizadas. Você vai vendo, e olha que Marcos não é rico nesse embate. Mateus é bem mais rico, Lucas é bem mais rico. Mas Marcos é suficiente para relativizar tudo que veio para trás. Eu, por exemplo, trocaria tudo para viver só de Jesus em Marcos. Ainda que Marcos não estivesse aqui, e aqui não tivesse nada a não ser o Velho Testamento. Mas se, por exemplo, eu não tivesse nada do Velho Testamento, nem das cartas de Paulo, eu só tivesse os 4 evangelhos, e aqui dentro alguém tivesse juntado o Velho Testamento e de Atos dos Apóstolos para frente, cartas de Paulo e outras cartas mais, mas me tirado o evangelho, e eu não tivesse nenhum conhecimento do que os 4 evangelhos dizem acerca de Jesus, eu só conhecesse o Velho até Malaquias, portanto todo, e o Novo começasse para mim em Atos dos Apóstolos e terminasse o Apocalipse. O que você acha que lhe sobraria de Jesus na mente se você me tirasse os 4 evangelhos daqui? O que você acha? Você acha que nasce daí o Cristo da misericórdia que eu encontro em João 8, com a adúltera, para quem ele diz: vai, não peques mais? Sinceramente, eu não creio. Eu não creio que lendo só Paulo você soubesse como aplicar isso na prática. Você não vê um episódio onde se diga: então Paulo, chamando o pecador no meio da igreja, abraçou a mulher e disse: ô minha irmã querida, passou, e quanto a vocês todos, acolhei-a. Você encontra numa carta dele, em 2 aos Coríntios, dizendo isso, depois que em 1 aos Coríntios, no capítulo 5, ele mandou entregar o cara a Satanás. Aí ele acha que apertou demais, aí volta na segunda e diz: acolhei-o para que ele não morra de tristeza. Eu não aprenderia, porque Paulo está aprendendo com Jesus a ser essa pessoa. Pedro está aprendendo com Jesus a ser essa pessoa. E morreu sem aprender, e Paulo morreu sem finalizar. E eu vou morrer sem finalizar, e todo mundo vai morrer sem finalizar. Por isso, Paulo não me é nenhuma divindade. O que ele me diz é certo, é correto, segundo o Evangelho, quando é segundo o Evangelho. Quando não é segundo o Evangelho, foi só Paulo que me disse. De modo que o Evangelho é Jesus, e o ensino de Jesus é o Evangelho. O ensino de Jesus sem Jesus não seria Evangelho, porque o ensino de Jesus sem o Cristo da cruz e da ressurreição não ganha o poder real para ser a grande força de transformação e de boa nova em mim. Seria só um Confúcio hiper sofisticado. Seria um Siddhartha evoluído. Mas para ser essa palavra viva de Deus, é preciso que seja o Deus encarnado, vivendo-a e ensinando. E planificando e dizendo: o que basta ao homem, em mim se cumpre. Ele é o Filho do homem para eu aprenda quem Deus é e quem o homem deve ser. Não entender e não chamar isso, e não dizer que a partir desta afirmação Jesus se torna a chave de toda a minha interpretação, eu não consigo enxergar a lógica de quem, se dizendo cristão, não entende isso com a simplicidade
quase que de um idiota semi-evoluído. Você entendeu? É o condicionamento da religião, é o maior impeditivo, a partir de coisas básicas, quanto o culto ao livro. Eu creio na palavra revelada e proposicional de Deus. Eu sei no meu coração, mais do que a maioria absoluta de todos esses teólogos que ortodoxamente dizem a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa e continua todo em estado de vigência. Mas eles não creem na palavra, são discursos ideológicos. Se alguém disser para um deles, você está morrendo, daqui a pouco eles entram em pânico. Não tem Deus na vida, um bando de meninos discutindo bobagem. Não entenderam. São pobres, inclusive, de raciocínio. Hoje de manhã eu li um argumento de 2 garotos aí que escreveram sobre a minha heresia de Jesus, a chave hermenêutica. Eu fiz xixi de rir da burrice filosófica dos caras. É, cara. Daí que isso é maluquice. Mas eles escrevem assim, com carinha arrumada, botam uma bibliografia onde entra um monte de... é muita tolice. Eu não tenho tempo para essa geração. Os netos deles vão me aproveitar, eles não têm cabeça para chegar lá. Agora, o nosso amigo está ainda... É muito cedo. Se ele chegou sexta-feira aqui, só com que ele chegou sexta-feira aqui, ele até já evoluiu de sexta-feira para cá. Agora, se ele mergulhar lá no caiofábio.net, escrever a palavra interpretativo, a palavra hermenêutica, imprimir tudo e começar a ler, não tem como você não compreender. E aqui mesmo os papos de graça. Acho muito entupido, amigo. É rara a semana que eu não falo nisso 3, 4 vezes. É demais. Então é só chegar, ao invés de você ficar lendo artigos que escrevam sobre o que supostamente eu diga sobre isso, por que você não lê o que eu digo sobre isso? Porque os meninos dos artigos, eles escrevem a partir da fragilidade deles, são professores de teologia sistemática, com medo de ficar desempregados, se sentindo pateticamente ridicularizados no culto à teologia sistemática, é que ficam cometendo essa blasfêmia de tentarem reduzir Jesus a um dado sistematizado por eles. Mas o céu está chegando, quem não entender aqui entenderá lá, mas perderam muito tempo aqui. Eu espero que você não perca seu tempo com fixações idióticas e nem com teologia. Leia o Novo Testamento. Você, leia sozinho. Me esqueça, se você quiser desaparecer daqui, desapareça para sempre. Eu troco a sua não vinda aqui jamais pela leitura ininterrupta e de carreirinha que você faça no Novo Testamento para o resto da sua vida. E a sua mente jamais será confundida. E não se engate com teologias paralelas. É masturbatório de gente improdutiva. Ele volta aqui, Caio, e a cabeça dele tá, né? Ele fala assim, ó, Caio, pelo que você elucida, é como se eu me colocasse em lugar de Paulo, o qual não tinha um Novo Testamento em mãos para interpretar. É o único lugar onde eu tenho que estar. É um lugar onde não tem nada. Eu tenho que ouvir a mensagem. Agora, eu tenho o privilégio de poder ler a mensagem como se Paulo estivesse conversando aqui comigo, ou eu tenho o privilégio de andar com Mateus, com Marcos, com Lucas ou com João, com a narrativa mais próxima possível que se tem acesso. É só o que interessa. Fora isso, é construção do museu da religião. É só isso. Por que para mim vai ser diferente do que foi para Paulo, para Pedro, de qualquer um que ouviu e ele disse, vem, segue. Por quê? É porque ele não está historicamente presente aqui, eu não estou sentindo o cheiro do suor de Jesus, é só por isso? É nesse nível de basicalidade, de idolatria corpórea, que a gente está achando que se aproxima de Deus. O mais próximo de Deus é quem conheceu o corpo de Cristo fisicamente. Quem botou o peito na cabeça de Jesus, no peito de Jesus, como João foi o homem que mais teve intimidade com ele na história. Ou tem gente que nunca viu nada e mergulhou no peito de Cristo como João nunca sonhou em entrar. É que o pessoal não crê que Jesus está vivo. Eu vejo essas discussões aí de internet. Rapaz, tem de gente brigando por causa de texto da Bíblia.
É verdade. Textos, eles ficam lendo os textos, comparando com o grego, com o hebraico, aí discutem. Que diz isso. A verdade é o que está vinculado ao texto mais antigo. Quer dizer, verdade e antiguidade se transformaram na mesma coisa. Ou qual a interpretação que os contemporâneos gregos ou hebraicos deram a esta palavra? E aí morrem na letra, enquanto a Escritura diz que a letra mata, enquanto Jesus diz que eles estão morrendo na letra. Mas nós continuamos dizendo que somos de Jesus enquanto praticamos os métodos de interpretação da letra que mata. Porque não cremos de fato que Jesus está vivo. Jesus é um dado realmente para ser incorporado à nossa sistematização, até que ele se torne o Senhor esmagador da nossa vida. Enquanto não se torna Senhor da nossa vida, ele é um dado da nossa teologia. Só isso. Vamos lá, meu irmão. É isso aí. Você falou já disso muitas vezes. Aquela coisa da a passagem da mulher adúltera lá, ela pode ser escrita de qualquer maneira. Mas o que ela passa é uma coisa só. Né? E eu fico muito cansado. Enfim. Uma mulher, tá? Quando eu morrer vai melhorar. Vai, cara. Vai. Aí, se você viver mais uns 50 anos, você vai ver tudo isso que eu estou dizendo aqui ser ensinado nos seminários. Amém. Não, amém? Não quer escrever? Vou escrever aqui. Escreve. Tá filmado. Tudo isso que eu estou dizendo aqui. Eu sei o que eu estou dizendo. Eu não é. Agora, Caio será ensinado. Conversando com o Caio. Será? Eu sei o que eu estou dizendo. Caio, será ensinado, para registro aqui, será ensinado no seminário, porque eles vão se render ao que você está dizendo, livro, ou por uma vai falência? Virar texto, vai virar por uma falência da religião. Está ouvindo o que eu estou dizendo? O que eu falei? Vai virar livro, vai virar texto, compêndio. Vai ser impossível eles não estudarem. Os filhos deles já vão, os netos, os bisnetos. Está falando aqui um arrogante? Não, está falando alguém que sabe que nesse deserto de idiotice que vem da aridez reformada de culto aos compêndios sem Deus na vida, a loucura neopentecostal, isso é um deserto horroroso. Eu sei que esta palavra do Evangelho não voltará vazia. Dá fruto nesta geração, vai dar na próxima e na próxima. Eu falarei mais ainda quando já não estiver vivo. Não somente eu, mas todos quantos se alinharem à declaração dessa simplicidade absoluta do Jesus Senhor, de compreensão para todas as coisas. Quem quer que faça isso, verá o que sobrar de genuíno do Evangelho sendo assim tratado. Quem não fizer vai viver a sua geração, vai sucumbir com ela e vai morrer nela. Eu sei que eu não morro nesta geração. Claro, eu partirei e vou para a eternidade. Estou falando do que, em nome de Jesus, eu estou ensinando. Não vai morrer nesta geração. Não morreu na passada, não vai morrer nesta, não vai morrer na próxima. A palavra de Deus permanece para sempre. Eu estou pregando a palavra que permanece para sempre. É daí que vem a minha segurança absoluta e a certeza total de que o que eu estou ensinando vai durar. E o que eles estão tentando combater já nasceu morto. O tempo vai provar. O tempo vai provar. Olha só como é que o tempo prova. Judá, deixa o tempo falar. Vamos dar um testemunho de como o tempo prova coisas e não precisa muito tempo para que as coisas se tornem óbvias. Mostra o nosso amigo ex-presidente Lula cheio de certezas há 8 anos atrás e olha onde foram parar as certezas dele. O tempo mostra. Nada há oculto que não venha a ser revelado. Não há nada escondido que não venha a ser exposto. Tudo vai ser manifesto pela luz. Quem crê nisso, vive em paz. E vive bem e vive reto. Quem não crê, constrói armadilhas, pressuposições,
falácias e argumentações para buscar vencer agora, embora se saiba já derrotado pela verdade. Porque nós nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Por isso eu não discuto com ninguém. Eu só creio. Se eu crer que o que eu estou fazendo é verdade, não tem por que discutir. E se eu perceber que o que eu estou fazendo não é verdade, também não tem por que discutir. No caso de ser a verdade, eu não tenho por que discutir, porque a verdade se prova. E no caso de não ser, eu não tenho por que discutir, porque eu sou inteligente o suficiente para não ficar defendendo mentiras. E graças a Deus eu não sofro de nenhum orgulho que me faça querer defender mentiras. Por isso, pela misericórdia de Deus, eu vou ficando cada vez mais livre dessas possibilidades de ser apanhado pelo tempo em coisas, em falácias. Porque meu compromisso todo dia é afunilar a minha vida para não ter nada em mim a não ser a pedra angular, a não ser Jesus, o Evangelho Jesus. Mostra. Acho que o Zé Dirceu tem experiência política, porque feliz do país que tem um político da magnitude do Zé Dirceu, tem coragem e inteligência para fazer o enfrentamento. Se ele estabeleceu que a tática nesse momento é essa... O senhor seria testemunha de defesa dele, presidente? Eu sou, porque agora, qual é a prova que tem contra o Zé Dirceu? Bom, eu pergunto para você, Augusto Nunes, qual é a acusação que tem contra o Zé Dirceu? De ele ter comandado o esquema de repasses de verbas... O esquema de mensalão... Não. Repasses de verbas, evidentemente, houve. A acusação não houve. Até agora... Não, repasses de verbas, até agora, sim. Veja, Ué, qual era a tese original? A tese original era que você tinha dinheiro público, sabe, nas contas do PT. E é o que até agora não tem. Até agora não tem. Até agora não tem. Essa história do Banco do Brasil até agora, essa história do né? Banco do Brasil pode ser. Vamos esperar para ver se é. O que eu não posso é dar como verdade isso. Sabe por quê? Porque senão eu estaria cometendo injustiça. Eu acabei de dizer, tem um relator fazendo uma das afirmações, tem o Banco do Brasil fazendo outra das afirmações. Agora, com base nas duas informações, é que vai ser julgado. O Zé Dirceu foi acusado de montar uma quadrilha pelo Roberto Jefferson. E, sobretudo, uma quadrilha para pagar mensalão. Eu estou esperando que o Congresso Nacional, pelos seus 513 deputados, pelo seu presidente, ou por quem quer que seja, dê à sociedade brasileira o veredito final. Afinal, teve ou não mensalão? A expectativa do senhor é que não teve. A sensação eu tenho certeza que não teve. Viu? Certeza que não teve. Aí. É só esperar. As pessoas discutem muito e não esperam o tempo passar. Quanto mais velho você vai ficando, mais você vai ficando convencido de que o tempo é pura graça de Deus para vencer a nossa idiotice. É verdade, viu, Caião? Vem me ver TV. O canal é você.